quer ter um filho independente? Sim, todas as mães de autistas querem ter um filho independente. Mas talvez você queira um filho autista independente, filho que você possa moldá-lo como uma criança que não é autista. Já parou para pensar isso? Se você não quer fazer do seu filho para que ele tenha comportamentos, um ritmo como talvez de um outro filho ou filha sua que não é autista, transformar ele. E como resposta, né, ele tem os comportamentos de se jogar no chão, de gritar, de bater a cabeça. Mas quando você, mãe, entende que o que ele está procurando, na verdade, é te mostrar que nem ele mesmo sabe por que ele entrou em crise. Nem sempre ele mesmo, ele tem consciência, percepção disso. Então, somando, né? Ele não ter noção, ou seja, ele não estar sendo direcionado corretamente, orientado corretamente, somando com as regras que ele mesmo cria no mundinho imaginário dele. E isso pode fazer com que ele se torne inflexível e não queira ceder às suas regras. Somando com o seu comando, muitas vezes, sem sentido, sem nexo para ele. E se para um autista você manda ou pede que ele faça algo que não faz sentido, mas ele não vai fazer mesmo. Porque não faz sentido, ele só faz o que faz sentido, o que tem lógica. O autista é muito concreto, tem que ter lógica. O que acontece? Ele se desregula totalmente. Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas, onde eu ajudo, eu ensino mães como desenvolver os filhos autistas para eles serem crianças autistas calmas, tranquilas, independentes, de uma forma natural. Eu sou Sara Roder, mãe de autistas e terapeuta especialista em autismo. E hoje nós vamos conversar num tema muito importante e que a grande maioria das mães de crianças autistas, filhos autistas, sentem essa necessidade de conversar sobre o tema, que é como lidar com os comportamentos inadequados do seu filho autista, né? Então, olha só, vocês que estão chegando, muito bem-vindas. E se você já tem a sua dúvida, pode ir colocando, porque depois eu venho aqui, vou lendo e respondendo todas, tá? Eu trouxe meu carregador hoje, então se passar um pouquinho do tempo, não tem problema, eu vou responder todo mundo. Só que antes, eu quero pedir para você que conhece alguma mãe autista, talvez uma colega de trabalho, a vizinha, uma prima, enfim, alguém que tem um ou mais filhos autistas ou até que suspeita que o filho seja autista e tem essas dificuldades nos comportamentos. Então, faz esse convite, compartilha para que ela venha participar desse nosso bate-papo. Se ela não puder assistir agora com a gente, ela pode assistir no gravado depois, mas vai ser ajudada também, tá bom? Nós vamos conversar então sobre comportamentos inadequados. Coloquem aqui para mim o que vocês já aprenderam sobre isso, sobre comportamentos inadequados. O que vocês entendem até então sobre o que é comportamento inadequado, tá? Podem colocar aqui para mim, eu vou lendo. Então, assim, eu vou compartilhar e talvez possa complementar o que você já sabe sobre o que se falam. Então, na escola, nas terapias, pode ser que você já ouviu isso do seu filho, da sua filha autista. Olha, mãezinha, o seu filho está tendo comportamentos inadequados. Uma palavra mais chique para falar comportamentos inadequados, né? Na verdade, o que significa, o que essas pessoas, profissionais ou não, querem dizer com isso? São as conhecidas birras, né, que eles chamam de birras, ou seja, a criança se joga no chão, chora, grita, esperneia, né, que mais? Pode ter agressividade, estereotipias. O que é isso? Para quem ainda não tem filho autista, apenas suspeita, estereotipias são movimentos repetitivos que a criança faz para se autorregular. Bate a cabeça na parede e a mãe fica apavorada, as professoras na escola, ri, às vezes dá risada, né, em momentos, em locais. Por isso eles dizem inadequados, porque não é hora de rir, não é momento de rir, não tem nada engraçado e a criança começa a rir. Eles chamam de comportamentos inadequados. Fazem barulhos, né? Gritam, têm resistência para fazer atividades como, por
exemplo, atividades de autocuidado, que é escovar os dentes, trocar de roupa, ir ao banheiro, tomar banho, né? Pentear o cabelo, autocuidados. E ela tem aquela resistência para fazer. Olha só, na verdade, o seu filho autista, ele já se sente ele mesmo inadequado no ambiente em que ele se encontra, seja na escola, seja dentro da sala de terapia, seja em algum outro local que vocês forem, público, né? Pode ser o mercado, numa festinha de aniversário, num churrasco, na casa de algum familiar, da vovó, da prima, enfim. Ele já se sente inadequado naquele ambiente. O que eu quero dizer com isso? Ele não se sente pertencente ao ambiente. Por quê? Porque o mundo real que você vive é muito diferente do mundo imaginário que o seu filho vive. E por que mundo imaginário? Fisicamente, o seu filho está ali, naquele local com você, fisicamente. Mas mentalmente, ele não está ali com você. E você pode observar que isso realmente acontece. Mentalmente, ele está com o personagem preferido dele. Ele está pensando nas brincadeiras onde ele mesmo cria as regras para essas brincadeiras, onde ele se comunica, mesmo que seja apenas no pensamento, mas ele se comunica com os personagens que ele cria. Então, ali, nesse mundo imaginário dele, tudo funciona como ele quer, como ele planeja, como ele cria, tudo funciona para ele. E o mais importante de tudo funciona no tempo do seu filho, não no seu tempo, no tempo dele. Percebe que é um mundo imaginário totalmente diferente do mundo seu, que você tem relógio, que você tem hora para chegar, hora para sair, que tem que cumprir aquela atividade, que tem que pentear o cabelo, que tem que tomar banho, que tem que escovar os dentes e agora não pode ser depois, e tem que fazer a atividade da escola que a professora falou que tem que fazer, e tem que guardar o material agora, e tem que guardar os brinquedos agora. Ele vive uma outra realidade, um outro mundo imaginário dele que ele cria. Será qual é o mundo imaginário dos autistas? Cada autista cria o seu próprio mundo imaginário. Então não existe assim um modelo padrão. E por que você, mãe, precisa ter esse conhecimento? Para você, por exemplo, aprender a respeitar o tempo do seu filho, aprender a respeitar as hipersensibilidades dele, para você aprender a conhecer melhor sobre o hiperfoco, sobre os interesses que ele tem. E quando você descobre tudo isso, quando você entende tudo isso, você começa a perceber que o seu filho tem vida. Você começa a entender que o seu filho é sadio, ele não é doente, que ele tem compreensão sim das coisas, ele entende. E mais, ele tem vontade própria, ele cria regras, né? Ele é seletivo. E qual o problema? Qual o problema com isso? Vamos dar um passo atrás? Vamos dar um passo atrás. Te convido a parar, estica o pescoço de girafa para trás. Pensa um pouquinho. Você não quer ter um filho independente? Sim, todas as mães de autistas querem ter um filho independente. Mas talvez você queira um filho autista independente, filho que você possa moldá-lo como uma criança que não é autista. Já parou para pensar isso? Se você não quer fazer do seu filho para que ele tenha comportamentos, um ritmo como talvez de um outro filho ou filha sua que não é autista, ou do priminho, ou de um coleguinha, ou do filho da vizinha que não é autista, você quer mudá-lo. E aí, você como mãe, você não consegue, você se frustra, né? Você se desespera e você acaba desregulando mais ainda o seu filho autista. Quando ele se desregula, favorece ele ter crises nervosas, que os profissionais chamam de comportamentos inadequados. Quem causou isso? Às vezes, você, mãe, não se culpe, porque você está aprendendo, mas por falta de conhecimentos, sem querer, você pode causar esses comportamentos inadequados que se chamam de birra, né, e tudo mais. Então veja só, vamos olhar para um lado positivo? Que bom que o seu filho autista tem vontade própria, que bom. Isso significa
significa que ele não vai ser aquele ditado Maria vai com as outras. Criança autista não vai com Maria vai com as outras. Não é Maria vai com as outras, não. Eles têm vontade própria. Por um lado, isso é positivo. Que bom que ele cria regras. Ele é uma criança muito criativa. Que bom que ele é seletivo. Por quê? Ele mostra que ele tem preferências. O problema é que talvez você, mãe, não esteja sabendo lidar com tudo isso, levar tudo isso em consideração e direcionar o seu filho autista, tirando proveito de tudo isso, não olhando como uma negatividade, mas como algo positivo, como uma qualidade que ele tem. Você apenas precisa lapidar o seu filho, transformar ele. E como resposta, ele tem os comportamentos de se jogar no chão, de gritar, de bater a cabeça. Mas quando você, mãe, entende que o que ele está procurando, na verdade, é te mostrar que nem ele mesmo sabe por que ele entrou em crise. Nem sempre ele mesmo, ele tem consciência, percepção disso. Então, por que ele se desregulou? E como qualquer um outro que não for instruído, que não for direcionado, também poderia agir assim, também poderia. Então, você, mãe, é a melhor pessoa para direcionar o seu filho autista com um grande amor de mãe, aquele amor incondicional. Mas, soma aí, vamos somar 3, somando, ele não ter noção, ou seja, ele não estar sendo direcionado corretamente, orientado corretamente, somando com as regras que ele mesmo cria no mundinho imaginário dele. E isso pode fazer com que ele se torne inflexível e não queira ceder às suas regras. Somando com o seu comando, muitas vezes, sem sentido, sem nexo para ele. E se para um autista você manda ou pede que ele faça algo que não faz sentido, mas ele não vai fazer mesmo. Porque não faz sentido, ele só faz o que faz sentido, o que tem lógica. O autista é muito concreto, tem que ter lógica. O que acontece? Ele se desregula totalmente. Então, como você, mãe, pode instruir, pode direcionar o seu filho autista nos comportamentos dele, Talvez seja isso que você esteja aí pensando. Como? Ok, Sara, eu tô entendendo, mas como? Ensinando como ele deve, como ele precisa agir. É simples assim. As crianças autistas, os autistas, eles precisam de um modelo para seguir. Então, olha só, experimente dar um quebra-cabeças para o seu filho, a não ser que ele já esteja com muita prática. Mas normalmente, quando uma criança autista ganha de presente um quebra-cabeças que ele nunca montou, é novidade para ele, ele vai querer deixar a caixa, a paisagem, o desenho ali ao lado. Por quê? Ele vai tentando montar as peças olhando para o modelo. Ele precisa seguir um modelo. Eu lembro quando meu filho, o Henrique, autista, que agora já vai fazer quase 16 anos, quando ele estava na fase do Hot Wheels. Nossa, era carrinho de Hot Wheels, pista de Hot Wheels. Quando ele ganhava uma pista nova, eu não podia sumir com aquela caixa. Às vezes a caixa já estava até rasgando. Quantas vezes eu achava engraçado? Ele brincava mais com a caixa, ele ficava mais tempo com a caixa do que com a pista. Sabe por quê? Porque ele ficava olhando. E lá na paisagem, ali na figura, na caixa, tinha então realmente o carrinho escorregando, passando, Tinha aquela figura bonita de fazendo acontecer o movimento, e ele ficava estudando como que aquilo poderia acontecer, como que o carrinho poderia escorregar, virar, aí o tubarão ou o dragão abria a boca, tal. Ele ficava estudando. Depois de um tempo, ele ia lá na pista, pegava o carrinho para fazer exatamente do mesmo jeito que estava sendo sugerido ali na caixa. Quando ele ficava horas, exagero meu, mas ele ficava um tempão assistindo um desenho lá no computador. Era a época da galinha pintadinha. Ele ficava um tempão. Quando ele sairia, ele ficava no quintal andando e imitando os personagens, a mesma fala, a mesma voz, igualzinho. Depois ele voltava a assistir tudo de novo, ia lá e repetia.
Então, os autistas, eles precisam de um modelo para eles seguirem. Tá pegando? Tá entendendo? Então, agora vamos voltar a falar sobre os movimentos, os comportamentos que se chamam de comportamentos inadequados. Então, veja só. Você, mãe, precisa direcionar o seu filho, mostrar para ele, se ele não te contar, se ele for verbal, ou se ele não te mostrar, se ele for não verbal, e se ele for não verbal, mas ele já sabe fazer algum desenho, né? Enfim, ele precisa te mostrar de alguma forma ou te falar o porquê daquele comportamento. E é você que vai instruir e guiar o seu filho para isso. Você vai educar amorosamente o seu filho, com o seu amor, com a sua compreensão. Não na hora da crise. Na hora da crise, não é o momento. Mas depois que ele se amou, você precisa chamar ele. Filho, filha, vem cá, explica. Não é se jogando no chão. Não é batendo a cabeça. Não é jogando as coisas. Não é gritando. Não é cuspindo, que às vezes tem alguns que cospem. Não é assim que você vai resolver o seu problema, a sua dificuldade. Mas a mamãe precisa saber por quê, o que aconteceu, né? A mamãe não tá entendendo. Então, o que te deixou irritado, ou com medo, ou com raiva, eu preciso saber. Então, você precisa ir instruindo o seu filho. Ele não sabe, ele precisa de um modelo, ele precisa de um direcionamento. E aí, você fala para ele, a mamãe está percebendo que você tá chateado, que você tá triste, que você ficou nervoso. Eu te entendo, não foi legal mesmo, né? Mas eu quero te ajudar. A mamãe ama muito você. Eu quero te ajudar. Por isso que a mamãe tá te falando que você precisa me mostrar ou me falar o porquê. É desse jeito que você vai resolver o seu problema. E você precisa repetir isso inúmeras vezes. Vou te contar de novo mais uma. A minha pequena, Helena, que tem também o diagnóstico de autismo, então a dificuldade maior da Helena é no comportamento. Não é coordenação motora, não é atraso na fala, não foi no desfraude, não é no sono, não, mas é no comportamento. Então, eu tenho trabalhado muito isso com ela, né? E nós chegamos de viagem, eu viajei para uma outra cidade, foi uma viagem longa, o dia todo quase de viagem, nós chegamos cansados, né? Com sono, talvez um pouco de fome e tal, até que organiza tudo. Ela não gostou, porque ela queria um colo e no momento de quem ela queria o colo, a pessoa não podia dar o colo para ela naquele momento, porque estava descarregando o carro. E ela se jogou no chão e os brinquedinhos que ela tinha na mão, ela jogou os brinquedos e começou a chorar. Aí eu me agachei perto dela. Outra coisa, evite falar pro seu filho aqui de cima, se abaixe, fala na mesma altura que me abaixei. Filha, lembra? Não é dessa forma que você vai resolver o seu problema. Não é jogando os brinquedos, não é gritando. Lembra? Ai, ela foi se acalmando, se acalmando. Eu preciso me acalmar. Eu falei, então se acalma. Depois que ela parou de chorar, se acalmou, eu falei, filha, por que você fez daquele jeito? Por que você jogou os brinquedos? Por que você ficou se jogando no chão? Se mamãe já ensinou você que não é dessa forma que resolve. Porque eu esqueci. E eu fiquei nervosa na hora. E eu esqueci. Eu falei, então tá bom. Agora você lembrou de novo, né? Então você precisa falar. O seu filho precisa de direcionamento, do seu amor, de falando, de explicando, de falando. E ele vai internalizando. Mas, Sara, assim eu vou deixar o meu filho mimado e ele vai continuar fazendo esses comportamentos inadequados. Meu filho vai continuar. Desse jeito eu vou deixar ele mimado. Não vai. Seu filho, sua filha, ele é inteligente. Ele vai entender. Sabe por quê? Porque os autistas, eles são extremamente amorosos, respeitosos, carinhosos. Apesar de que tem uns que têm dificuldade de aceitar, de expressar carinho, mas sim, eles gostam de justiça, que é das coisas certas. O seu filho gosta. Ele, nossa, Sara, mas não parece, porque ele não me obedece. Ele peço para ele fazer as coisas, ele não faz. Como assim? Seu filho está totalmente desregulado e em desequilíbrio. Ele está sem instrução. E é um trabalho formiguinha. Todo dia você direciona aqui, você orienta ali. Eu tenho as minhas alunas. Ontem mesmo, eu conversei com uma delas, com a dona Janete, e ela me contou do filho que tinha crises nervosas, que se jogava no chão, que batia. Filho não, desculpa, o neto.
crise no chão, se jogava, batia a cabeça. Agora ele tá mais tranquilo. Por quê? Porque ela entrou no mundo imaginário dele. Ela trabalha com ele e ela não tem muito tempo, não. Por quê? Porque ela não mora com ele, com a família, com os pais. É quando ela visita. Mas a mãe, a filha, está aprendendo a trabalhar assim com ele também. Então, aos poucos, né? Aos poucos você vai trabalhando. Então, veja só, como é que o seu filho autista, ele vai fazer o que é certo se você não direcionar o seu filho? Assim, na mágica, do nada, assim, ele vai, tipo, pegar no ar? Esquece, seu filho autista não pega as coisas no ar. Mas como não? Ele é tão inteligente, mas não pega. Ele precisa de um modelo, né? Como que ele vai ter um bom comportamento se você não instruir em qualquer situação, qualquer momento é momento de você aproveitar? Hoje mesmo, eu estava conversando com uma pessoa, instruindo ela, que ela estava conversando com uma filha e dizendo assim, olha, se você não for com a mamãe, como que é a menininha? Ela estava fazendo um pouquinho de mãe ali, que não queria tal, ela disse assim, ó, se você fica chorando desse jeito, a gente não vai passear. Esperei, ela não sabe, né? Esperei a criança sair de perto, eu disse, mãezinha, não faça assim, porque desse jeito você está usando chantagem com a sua filha. Se você não parar de chorar, você não vai passear comigo. Olha só, eu vou explicar mais sobre isso, já vou dar mais detalhes sobre isso. Mas só para eu não perder o fio da meada aqui. Vamos supor que você me diz assim, mas Sara, eu falo, o meu filho não obedece. Talvez você só fala gritando com ele. E eu sei de mães que perdem a paciência e agem assim, claro, ele não vai te obedecer. Ou você só fica dando comandos. Como eu já falei agora há pouco, que na cabecinha dele não faz sentido. A não ser que você explique para ele o porquê. Entendeu? Aí vai fazer sentido. Agora, olha só, eu vou fazer uma analogia aqui, uma historinha, vou ensinar algo aqui pesado, mas eu pensei, que analogia eu poderia fazer para realmente ajudar as mãezinhas a se despertar e realmente entender, se colocar no lugar do filho autista, nesse sentido, ter realmente uma empatia. É uma imaginação, tá? É um faz de conta. Imagine que o seu esposo, né, o seu companheiro, uma pessoa que você ama tanto, que é super teu parceiro, tá? Imagina aí, faz uma imaginação aí, tomara que seja real. Mas imagina. E ele pega, por exemplo, a sua bolsa preferida, a sua bolsa que você acha mais linda, que você gosta tanto, ou algum outro pertence seu aí, tá? Imaginou? E aí, ele pega e dá pra alguém. Sem falar com você, como que você vai se sentir? Como que você vai reagir? Ou, vamos pensar numa analogia, mas imagine aí o seu esposo, seu companheiro, seu parceiro, que você deposita tanta confiança nele, né? Que você gosta tanto. Enfim, de repente você pega o seu companheiro flertando com alguém. Essa doeu, hein? Qual seria a sua reação ali, naquele momento? Como que você, raiva, vontade de dar uns tapas, de gritar, indignada? Como assim? Você que eu confiava tanto? Qual será a sua reação? E vamos supor que ele, muito calmo, muito sim senhor, muito calmo, fica olhando pra você, esperando você se acalmar, simples assim, pra depois ele dar um presente pra você, porque você se acalmou, você ficou calma, tranquila, né? Sim. Até ele te ajuda a entender que não é assim que se comporta diante de uma situação dessa. Então, ele te presenteia porque você mudou o seu comportamento. Então, tá certo isso? Você acha certo, né? Mas você sabia que existem terapias que, inclusive, pode ser que seja uma das que estão aplicando no seu filho, que agem assim com os comportamentos dele? Por exemplo, se ele ficar indignado ou se ele não quiser fazer aquela atividade naquele momento porque não é do super interesse dele, ou ele não entendeu, enfim, por algum motivo, e ele começa a chorar, ficar muito irritado, gritar, enfim, ter um comportamento inadequado. O que vai acontecer? Deixa ele chorar até ele resolver parar e ele entender que não é pra agir assim. Ou seja, ignora os sentimentos do seu filho, deixa ele chorar. Aí ele pode bater a cabeça, ele pode gritar, ele pode chorar, mas é pra ignorar. Porque se você não ignorar e você
der atenção ali, o seu filho vai entender que é desse jeito que ele te convence. Essa é a teoria. Se colocou no lugar dele? Você indignada, com raiva, nervosa, e a pessoa espera você se acalmar. Deixa ela gritar, chorar, puxar os cabelos, dar uns tapas, deixa ela. A hora que ela se acalmar, aí eu vou dar atenção pra ela. Você já experimentou se colocar nesse lugar? Só que isso é feito com a criança pequenininha, com o autista pequeno. E ele vai crescendo, ele vai se tornar um adolescente, ele vai se tornar um jovem, né? E ele vai entender que é assim que se corrige. Ignora sentimentos. E depois ele é presenteado. Então, e outra coisa, e quando ele não agir assim, né? Mas ele se comportar com o que se chama de um bom comportamento, ele ganha um presente, porque ele se comportou bem. Como você interpreta isso? Como o seu filho vai crescer? Com qual compreensão ele vai ter sobre ter bons comportamentos? Agora, ele se contenta com uma bala, com um brinquedo. E quando ele for adolescente? Quando ele for adulto, jovem, ele vai se contentar com uma bala, né? Ou ele vai exigir muito mais de você para que ele tenha um bom comportamento? Mas você permitiu que fosse ensinado isso desde pequeno e ele cresceu assim. Mas o que o seu filho precisa é que você, mãe, ensine ele como ele deve expressar o seu sentimento, a sua indignação, a sua raiva, o seu medo. Você precisa ensinar isso para ele, ao invés dele ter uma crise nervosa, aqueles comportamentos de bater a cabeça, gritar, se jogar no chão, espernear. Ao invés disso, como ele precisa expressar os sentimentos dele. E isso não é uma vez só, nem duas, nem três. Você vai trabalhando um processo formiguinha. E quando você, mãe, entende isso e pratica isso, como as minhas alunas têm feito e têm tido resultados, então você deve levar isso para a escola, para os familiares, né? Para que eles façam o mesmo que você tem feito. A mesma forma, porque a união, todos juntos contribuindo da mesma forma que você trabalha com o seu filho em casa. Então, ensine o seu filho a te mostrar, caso ele não seja verbal, ou contar para você do que ele tem medo, ou por que ele ficou irritado, o que ele não entendeu, que desregulou ele, talvez uma palavra de duplo sentido, talvez uma risadinha de alguém inapropriada para ele, e isso foi o motivo, porque se ele falou alguma coisa e os colegas ou a professora ou algum familiar ou alguém riu, não fez sentido nenhum para ele, não tem graça nenhuma ficar rindo. Pronto, ele pode já ter uma crise nervosa. Já aconteceu isso com você? Com o seu filho? Ai, você não pode falar nada pra ele. Não é que não pode falar nada pra ele. Não trate um autista como um bobinho. Ele entende quando você tá tratando ele como um bobinho. E ele se irrita muito. Respeite. Fale pra ele de uma forma que ele tem compreensão do que você tá falando pra ele. Porque às vezes, ele é não verbal, ele não entende. Umas brincadeirinhas assim. Ele entende sim, claro que ele entende. Isso pode deixar ele extremamente irritado. É falta de respeito e você precisa ensinar as pessoas. Que eu vejo quantas pessoas fazem umas brincadeirinhas que deixam a criança autista. Aí o que acontece? É mal criado, não obedece, faltou com respeito. Mãe, se joga no chão, não pode falar nada. Mas a forma como tá lidando com a criança, como se fosse uma bobinha. Não, eles entendem tudo. Então, voltando lá sobre presentear, quando o seu filho tiver um bom comportamento, não compre o seu filho e não deixe que ninguém compre o seu filho. Ele precisa entender com muito amor, sem comandos, sem regras, mas ele precisa entender com muito amor como que ele precisa se expressar. Porque ele vai crescer, ele vai virar um adolescente. Na adolescência, os hormônios é uma outra fase, mas se você trabalhou desde pequenininho, eu fui no berçário da minha pequena ontem de manhã, eu precisei ir até lá sobre um assunto e então a dona do berçário estava contando para mim e as tias já me contaram também que a Helena, ela se expressa, ela fala o que ela não tá gostando, o que ela não quer, por quê. Então elas são admiradas. Como assim ela é autista? Mas é o trabalho que eu faço em casa com ela. Filha, fala para sua tia, fala para um coleguinha, conta. Se você não falar, ninguém entende, ninguém vai poder te ajudar e ninguém vai saber
te ajudar a resolver aquilo que é um problema para você. Fala, explica. E quando a criança é não verbal, você pode conversar com ele da mesma forma, mas ele precisa mostrar, ele precisa expressar. Teu filho que ainda é não verbal, às vezes não te pega pela mão e não sai te puxando porque ele quer aquela banana, ele não pode fazer isso, ou porque ele quer aquele carrinho que tá lá em cima, ele não te puxa pela mão. Então, ele tá te mostrando. Ele é não verbal, mas ele tá te mostrando. Então, ele pode também, de alguma forma, mostrar pra você o que deixou ele irritado, o que provocou ele. Mas é você que tem que ensinar. Ele, por si mesmo, ele não sabe fazer isso. Sabe o que ele sabe fazer? É usar o ímpeto que vem ali, a razão dele naquele momento. É gritar, é chorar, é bater a cabeça, é dar murro, é ser autoagressivo, é agredir o outro, naquela fúria que ele fica. Porque ele não está sendo direcionado, orientado. Então, que resultado que tem? Se você for trabalhando isso com o seu filho autista, você vai tendo um filho autista mais calmo, mais tranquilo, independente, porque você vai tendo cada vez mais confiança de deixar ele bater as asas, porque você sabe que ele vai aprender a se virar. Ele não vai deixar ninguém fazer ele de bobinho, não. Ele vai saber se comportar. Minha pequena não está comigo agora. Ela saiu com a Mana. Então, antes dela sair na casa da titia, eu expliquei para ela, filha, você vai com a Mana na casa da titia, você vai se comportar assim, assim, assim. Você vai obedecer a Mana, você vai brincar. Mas quando a Mana te chamar para vir embora, você vai obedecer a Mana. Você vai vir embora. Por quê? Porque hoje vai ter batatinha frita. Eba! Então, direcionei e dei uma motivação para ela. Olha que legal, os autistas precisam ser motivados. Às vezes você é muito chata, a professora é muito chata, só cobra, mas não motiva. E lembra que o mundo do autista é um mundo muito gostoso para ele. É um mundo dinâmico, divertido. Ele vive lá com os personagens dele. Ele tem as regras das brincadeiras que ele cria. É um mundo mágico. Aí ele vem para esse seu mundo real, tem que guardar brinquedo, tem que tomar banho, tem que escovar dente, tem que comer e tem que ser agora, porque tem a hora de não sei o que tem. Então, torne o seu mundo um pouco mais leve para ele, né? Mais gostoso, para que ele se interesse mais. Motive. Você sabe o que pode ser uma motivação para ele? Motive. E ensine sempre como ele precisa reagir mediante cada obstáculo. Pode ser que o seu filho vai ter um obstáculo amanhã de manhã, à tarde, à noite ele tem outro. Ok, vamos lá. E de obstáculo em obstáculo vencido, ele vai o quê? Crescendo, se desenvolvendo. Então, quando eu apresento o meu filho Henrique, que agora com quase 16 anos, o desenvolvimento que ele tem, a independência que ele tem, uau, que lindo, Sara, que bacana. Sim, lindo, bacana, mas não foi ontem que eu fiz isso. Eu tenho feito isso. É um trabalho formiguinha, né? É um dia a dia, é na rotina, é na escola, é no autocuidado, é em algum comportamento, sentimentos, princípios que você precisa dar para o seu filho autista, mesmo que ele seja não verbal, ele entende tudo. E não deixe de instruir as pessoas com as quais ele convive. Ah, Sara, mas lá na escola, nem sempre eu tenho essa liberdade. Você tem que procurar um outro jeito, muda de escola, ou procura uma coordenadora da escola, ou auxiliar. É o seu filho. É a educação, é a saúde emocional e mental do seu filho que está em jogo aí. O meu filho passou por várias escolas. Quando eu via que algo não estava bem adequado ali, que não estava sendo favorável para o desenvolvimento dele, eu não pensava duas vezes tirar e trocar. Não importa qual época do ano. O que eu queria era... Eu sempre falei nas escolas, a matéria mais importante para o meu filho é a socialização, interação, comunicação. O que adianta eu ter um filho gênio, enfurnado dentro de casa, não se relaciona com as pessoas, né? Não é uma pessoa flexível, não é comunicativa. A gente sabe no mundo de hoje, olha aqui, nós estamos num bate-papo, eu falando com vocês e vocês interagindo aqui comigo. É o mundo da comunicação. E a maior dificuldade dos nossos filhos autistas é a comunicação e a interação. É o déficit que eles têm, uns mais, outros menos. Então, isso deve importar
importar muito mais para você. E você deve deixe claro isso nas escolas. Não que você vai negligenciar as outras matérias, as outras atividades, não é isso. Mas quando você coloca algo na balança, o que pesa mais é desenvolver o seu filho na interação e na comunicação, porque se ele desenvolve nessa área, as outras áreas vão. Então essas são as principais áreas. E não começa na escola, não fica esperando que é a escola que vai ajudar e nem as terapias que vão ajudar. Podem contribuir, desde que não sejam esses tipos de metodologias que eu recém estava explicando aqui, que vai apenas deixar o seu filho mais estressado, mais nervoso, mais irritado, ao invés de deixar uma criança autista calma, tranquilo e se desenvolvendo na independência. É isso. Porque se você tem um filho autista calmo, tranquilo, você pode trabalhar tanto com ele, você pode direcionar tão mais fácil o seu filho autista. Agora, se você tem um filho autista nervoso, que vive em crises, como que você vai ajudar? Fica mais difícil, muito mais difícil caminhar juntos, né? Então, se você consegue ajudar, e como que você vai ajudar, sabe? Como que eu vou... É remédio? Que remédio que você indica aí? Eu já falei, não crie expectativas apenas em medicações. Em alguns momentos elas são úteis, são, ajudam, contribuem. Mas lembra que autismo não é doença? Você precisa ajudar o seu filho a se desenvolver. Como? Primeiro passo, entra no mundo imaginário dele, dá um tempo com tanta regra e comando e tanta coisa. Entra lá, brinca com ele, faz o que ele faz, do jeito que ele faz, conhece esse mundo aí que ele ri sozinho do nada. Meu filho tá rindo sozinho, não sei por que ele fica rindo sozinho. Deve ser muito legal lá nesse mundo imaginário dele, por isso que ele tá rindo lá. Ele não tá rindo porque ele por falta de QI. Ele tá rindo porque aquele mundo imaginário dele é fantástico. Vai lá conhecer, vai lá saber como é, vai lá se divertir com ele. Então, as minhas alunas, elas contam que agora os filhos buscam elas, os esposos ou irmãos, buscam eles para brincar. Antes, eles empurravam, porque eles queriam ficar sozinhos, lá no quarto ou lá fora no quintal, eles não queriam interação. Agora não, eles querem estar juntos, querem brincar, querem sair junto com a família, eles querem interagir. Por quê? Porque a família decidiu entrar no imaginário deles e viver de uma forma prazerosa, dinâmica, divertida. Olha aqui comigo, agora eu vou. Vamos às respostas? Se é que muita coisa já não foi respondido por aqui, né? O meu filho bate palma o tempo todo. Estereotipia, movimentos repetitivos. É a forma que ele tem ou de expressar, né? Que ele tá muito contente, que ele tá muito feliz, que é algo muito gostoso. É a maneira dele se expressar. Ou é uma forma dele se autorregular. Olha só, o que você vê de errado nisso, Aira? Tem algo errado? Ele está ou demonstrando que ele está muito feliz, muito contente, algo muito bom, não tem nada de errado nisso. Ou se algo deixou ele ansioso, preocupado, com medo, tenso, e ele faz isso para se acalmar, é algo bom. Vai deixar ele mais calmo. O que você mais quer na vida? Um filho autista calmo. Tá tudo bem. Então não olhe para isso como um comportamento inadequado. Ai, Sara, mas eu vou sair de casa, eu vou num restaurante e meu filho começa a bater palminha, as pessoas vão ficar olhando, eu vou ficar com vergonha. Então você não assumiu o autismo ainda. Aceite o autismo do seu filho. Seu filho é maravilhoso com o autismo que ele tem, enquanto outros lá, sentados ao redor ali, que estão olhando com um olhar críticos, não têm um coração tão amoroso e tão bondoso como o seu filho autista tem, entendeu? Aceite, abrace, bate no peito que o seu filho é autista e tá tudo bem, é o jeito dele se expressar. Agora, o que você pode é trabalhar em cima dessa estereotipia, desse movimento repetitivo. Você pode usar isso ao seu favor. Se você quer, por exemplo, que o seu filho aprenda alguma habilidade que ele precisa aprender, aí você pode aproveitar esse movimento repetitivo para ensinar o que você quer. Você pode usar isso a seu favor. Fez sentido, Aira? Conta aqui, tá? Larimari, rimou, hein? Que legal. E quando são bebês que ainda estão aprendendo as regras e é autista, meu bebê não pode ouvir a palavra não, que chora muito, bate a cabeça, puxa os cabelos, não estou sabendo direcionar. Eu tô ouvindo só isso que você me colocou num parágrafo.
Viagra, né? Eu não tô aí fazendo uma amplitude, sabendo muito mais detalhes, mas eu já vou te dar uma dica preciosa que vale ouro. Coloque em prática e me conta depois. Eu quero muito saber do resultado, tá? Troque a palavra não, dê direcionamento para os seus bebês. Ao invés de falar não, tipo, vamos supor que o seu bebê queira pegar uma faca, porque, né, curiosidade, vai pegar uma faca. E você, não pode pegar, não pega. Você explicar para ele, filho, olha, faca corta, dói, e a mamãe ama muito você. A mamãe não quer que você tenha dor, que você machuque. Corta, ai. Faca é para cortar o tomate, a carne. Faca é para cortar. Faca é perigoso, pode machucar você. Vamos brincar com outra coisa? Você deu direcionamento. Ao invés de você falar, não pega nessa faca, não põe na boca. Essa fase aí, tudo põe na boca, né? Aí você tira da criança, não pode pôr na boca, aí ela chora, aí tem uma crise. Que tal você falar, filho, isso é caca, isso é sujo, tá? Vamos brincar com esse daqui que é limpinho e oferece outra coisa no lugar. Sabe por quê, Lari? Normalmente, as pessoas são criadas, né, educadas naquela educação tradicional, que era o quê? Punitivas, castigos, com chineladas, cintadas, não pode. E a criança obedecia por medo, mas ela podia fazer escondido depois. Isso já não aconteceu com você? Quantas vezes você ouvia do seu, enfim, não pode. Depois você ia lá e fazia escondido, né? Então, quando você dá direcionamento, você está instruindo seus bebês do que é certo, do que pode, o que é perigoso. Você está instruindo, você está criando uma inteligência emocional nos seus bebês. Eles vão crescer crianças muito inteligentes, crianças que vão se desenvolvendo, sabendo o que é bom, o que não é bom, o que pode, o que não pode, e você vai poder confiar, inclusive, em deixá-los com alguém, porque você já ensinou eles sem apresentar um não. Fez sentido, Lari? Maria, meu filho tem 6 anos, ele não aceita um não, tipo, joga as coisas no chão na escola, dá muito trabalho. Eu acho que a professora dele não é preparada para criança autista, e talvez nem você esteja preparada, Maria. Por isso, começa por você, começa pela mãe, né? Não deposite tudo. Eu entendo, eu sei que muitas escolas ainda não têm preparo suficiente, e as escolas onde os profissionais fazem algum curso para autismo são cursos baseados naquelas metodologias que eu estava explicando agora de pouco. Mas você faz a diferença no seu filho, você instrui, você ensina, você direciona ele em casa, depois você conta para a escola, para prof, para auxiliar, para coordenação, como que em casa você faz e dá resultados. Então você pede, por favor, que elas façam da mesma forma. Instrui elas, ensina. Mara, querida, hoje meu filho voltou a ter mais birra na escola e passou a se morder. Eu já não sei mais o que fazer porque eu converso muito, explico pra ele, mas ele repete sempre. E Mara, como nós já conversamos outras vezes, em casa, com você, ele tem um comportamento. Ele te obedece, você consegue dar atenção pra ele, você direciona ele. A questão é fora de casa. E você não está tendo esse suporte fora de casa. Na escola, com os outros familiares, não está tendo esse suporte. Então, precisa haver um trabalho em conjunto. Porque se fosse em tempo integral que ele tivesse esse comportamento, a gente podia pensar que ele estivesse desenvolvendo algum transtorno. O TOD, TDAH. Mas com você funciona. Então, o problema está sendo fora, né? No externo, fora. Enquanto não for trabalhado isso lá fora, ele vai piorar. Infelizmente, vai piorar. Porque, como eu estava falando no início aí do nosso bate-papo, eles se sentem inadequados lá fora, não se sentem compreendidos, eles não têm o direcionamento correto que deveriam ter lá fora. Então, fica manco o trabalho, né? Precisa trabalhar lá fora. Beijo grande para vocês, uma ótima noite, um bom descanso, tá bom? Beijo e até amanhã.